Boa noite, queridos irmãos. Vamos agradecer por mais uma vez estarmos aqui reunidos em nome do Cristo, pedindo à espiritualidade superior que nos acompanhe nessa noite de estudos. E aí eu vou aqui fazer a leitura de abertura do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. E o aconselhamento e a abertura que nos cabe na noite de hoje foi a seguinte: desperte. Você tem a impressão de que viver é só comer, dormir, divertir-se e esperar a morte? Essa a impressão comum, surgida do gozo da vida material, acaba em tristeza e dor. Viver é mais do que isso, muito mais. Viver é sentir alegria plena, é atravessar suas fronteiras, firmar novos padrões, aumentar a compreensão e a paz, ver mais além. A presença de Deus aproxima você do real entendimento da vida. Então, assim, com essa leitura aí de reflexão, vamos pedir à espiritualidade superior que nos auxilie, nos ajude, abram as nossas percepções para o aprendizado da noite de hoje e que a espiritualidade amiga esteja acompanhando a irmã Cláudia Quinto no estudo para que possa trazer o conhecimento necessário para todos nós e que a gente possa estar apto a receber essa aprendizagem e a colocar em prática no mundo lá fora. Assim seja, graças a Deus. Cláudia, por favor. Boa noite, queridos irmãos. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Agradecer à direção material da casa pelo convite e pedir o amparo da direção espiritual da casa para que eu possa transmitir para vocês o que eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho antes. O tema da noite de hoje, que nos foi solicitado conversar com vocês, é Espíritos Errantes, do Livro dos Espíritos, Espíritos Errantes e Mundos Transitórios. As questões que nos cabem a analisar e conversar são as questões 223, número 223, a questão 236, letra E. E esse assunto, ele consta do Livro dos Espíritos, da parte 2ª, capítulo 6, que se intitula Da Vida Espírita. Então, antes da gente começar a conversar, eu queria saber se tem alguém aqui hoje vindo pela primeira vez. Todo mundo veterano, todo mundo já conhece alguma coisa, então, do Espiritismo. Por que eu fiz essa pergunta? Porque, engraçado, essa semana eu estava conversando com a minha irmã e ela estava dizendo assim, da questão da doutrina espírita ser uma doutrina consoladora, da pessoa que chega a casa pela primeira vez e escuta o Evangelho, os assuntos relativos ao Evangelho, e dessa questão da gente estudar o Livro dos Espíritos. E aí eu fiquei pensando, o Livro dos Espíritos, ele nos traz conhecimentos que permitem a gente compreender por que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Então, ele também amplia o nosso olhar sobre questões do dia a dia, como a visão do futuro, sobre a imortalidade da alma. Então, é importante que a gente também tenha o conhecimento desses assuntos. E esse assunto aqui, eu quero agradecer à direção da casa mais uma vez, porque foi ótimo para mim ter estudado, porque assim me veio, eu nunca tinha feito esse estudo, então eu tive a oportunidade de conhecer e quero que vocês saiam daqui também com essa vontade de conhecer mais a respeito. Obviamente que eu não vou aprofundar aqui em todas as perguntas, porque não é possível, pelo curto tempo que a gente tem. Então, eu sugiro que vocês depois em casa leiam com calma, com mais atenção, tá bom? E caminhem aí para o melhor entendimento desse assunto. Mas a gente vai trazer algumas coisas. E aí, para poder conversar com vocês, eu tive que, além do Livro dos Espíritos, também tive que ter algum outro subsídio. E aí eu trouxe aqui as referências, são muitas, mas é importante a gente saber. Então, eu usei aqui o artigo da Revista Semanal de Divulgação Espírita, O Consolador,
que é desse autor, Tiago Bernardes, que fala sobre os mundos transitórios. Eu usei o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Eu usei os livros de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Usei o livro O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva. Usei a apostila da FEB, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tomo único, né? Programa complementar. E usei o livro Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. E tem algumas imagens que eu tirei da internet, né, do Google, que vão aparecer aí na apresentação, mas são de domínio público, tá ok? Então, em todas essas referências aqui, vocês vão encontrar esses assuntos esse assunto que a gente vai tratar hoje, tá certo? Mas eu vou começar, obviamente, com Jesus. Então, Jesus traz para a gente essa frase consoladora que ele transmitiu aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, com essa frase, Jesus traz para a gente a comprovação de que nós, habitantes desse planeta maravilhoso que é a Terra, não somos as únicas criaturas que habitamos o universo. Obviamente, se há muitas moradas na casa do Pai, essas moradas não estão ali à toa, só para nossa admiração, só para a gente olhar para o céu e dizer: ah, que lindas estrelas, né? Certamente, se nós, que somos um planeta tão pequeno dentro dessa grandiosidade que é o universo, temos coisas tão belas, certamente outros planetas existem também com outro tipo de vida, diferente até dessas que a gente reconhece aqui. A ciência ainda não admite isso claramente, né? Parcialmente, mas está nesse caminho. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos explica, Kardec, com a orientação dos Espíritos, ele traz para a gente o quê? Que a casa do Pai é o universo. Então, as diferentes moradas são esses mundos que circulam no espaço infinito e que oferecem aos espíritos que neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento desses mesmos espíritos. Então, a gente sabe, né, que o planeta Terra, por exemplo, tem essa característica que tem, porque nós habitamos a esse planeta e, com as nossas características, ajudamos, então, a compor essa ambiência do planeta. Da mesma forma, então, as outras moradas, elas também correspondem ao adiantamento dos espíritos que a habitam. Então, quando a gente fala assim, esse planeta não tem jeito, né? Esse mundo tinha que acabar. Se ele acabasse, seria por responsabilidade de quem? Se ele está ruim, é pela responsabilidade de quem? Então, é importante a gente ter isso em mente, porque os planetas correspondem, né, ao adiantamento dos espíritos. Então, trabalhamos em nós a necessidade de melhorar e de adiantarmos o nosso planeta. E aí, continua, independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. E aí vem a nossa primeira pergunta: o que é erraticidade? Todos aqui sabem o que é erraticidade? Sabe mais ou menos, ou tem uma ideia, mas não sabe ao certo. Isso é fundamental para nós compreendermos todas as perguntas que virão daqui para diante e mesmo a nossa perspectiva de futuro, né? Então, é importante que a gente entenda o que é erraticidade. E aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, na introdução. Na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, Kardec traz para a gente o seguinte, deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos. Então, eu acredito que todos vocês que estão aqui presentes creem nisso. A vida não finda com a morte do corpo físico. Isso é só uma etapa, né? Então, o corpo físico se findando, o espírito deixa esse corpo e continua a sua
caminhada evolutiva. Então, deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, donde saíra, para passar por nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Puxa, espírito errante? O que será isso? É o espírito que erra? Será que é isso que quer dizer? Até tem um certo sentido, porque no dicionário o espírito, assim, quando a gente fala fulano é um errante, é aquele ser que vaga, é um andarilho, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Não é no sentido do erro, de que comete erros, tá, gente? Então, espírito errante, o que é? Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Eles estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Então, depois que a gente deixa o corpo físico, deixa de habitar esse corpo aqui nesse planeta, o espírito vai para algum lugar. O que a gente comumente fala de mundo espiritual, né? Ah, ele desencarnou, foi para o plano espiritual. Ok. Mas isso, então, Kardec e os espíritos, né, por meio da orientação dos espíritos, acharam por bem chamar de erraticidade. Então, eles estão no plano espiritual, sim, na erraticidade. Ok? Claro isso? Tranquilo? Bom, aí, no livro dos médiuns, a gente também tem essa outra definição. Erraticidade é o estado dos espíritos errantes ou erráticos, como eu falei, aqueles, né, andarilhos que estão, isto é, não encarnados, durante o intervalo de suas existências corpóreas. Isso está no livro dos médiuns, no capítulo 32. Se vocês quiserem dar uma consultadinha lá, é o vocabulário. Bom, então, já sabemos que os espíritos errantes não são aqueles espíritos que erram, mas sim aqueles que estão na erraticidade, que estão fora do corpo físico. Aí, na questão 223 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Então, o espírito habitava um corpo físico, deixou de habitar, se tornou um espírito errante, voltou para a erraticidade. Ele vai reencarnar logo em seguida? É assim? É regra isso? E aí os espíritos nos respondem que, às vezes, ele pode reencarnar imediatamente, mas que, normalmente, ele só faz isso depois de um período, depois de intervalos mais ou menos longos. E que nos mundos superiores, sim, aí a reencarnação é quase sempre imediata. Por quê? O espírito já está avançado, não precisa desse tempo na erraticidade que a gente vai ver mais adiante, né, para que ele se prepare, para que ele se coloque em condições de uma nova encarnação. Então, esse tempo para que a alma possa retornar ao plano material varia de acordo com a condição do espírito, mas normalmente é um período não tão rápido. Aí eu me lembro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler aquele livro Memórias de um Suicida? Alguém conhece? Já ouviu falar? Nesse livro, o Camilo Castelo Branco, que é o autor espiritual do livro, ele desencarna, ele passa por todo um processo, né, de estudos e tal, junto com outros companheiros. E lá no final do livro, vou contar, mas não é um spoiler, não, isso eu posso contar. Vários companheiros que conviveram com ele nessa jornada já retornaram, mas ele se mostra inseguro, ele ainda precisa estudar mais para poder reencarnar. Então, é exatamente isso aqui, ó. Depende, né? Esse intervalo pode ser mais ou menos longo, dependendo da proposta. Na questão 224, Kardec reafirma, né, essa dúvida. Então, ele novamente pergunta lá, mas qual é essa duração do tempo, né, da permanência lá na erraticidade? E aí os espíritos respondem para ele: propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Então, isso aqui, para a gente, é o fundamental da gente entender dessa questão aqui. Porque
é uma consequência, como os espíritos continuam explicando, do livre-arbítrio. Então, a princípio, o espírito ele pode ficar mais ou menos tempo de acordo com as condições que ele apresenta. Então, ele pode, como esse espírito que eu citei no início, né, querer ficar um pouco mais, se preparar um pouco melhor, e isso pode ser dado a ele, essa oportunidade, como também pode ser necessário uma reencarnação compulsória. Ele precisa retornar rapidamente para concluir lá determinadas provas. Então, não é uma coisa estabelecida. Agora, certo é que não é perpétuo, porque o que é perpétuo? É aquilo, né, que é para sempre, vamos dizer assim. Não pode. Vai chegar um momento em que, se esse espírito não se manifestar voluntariamente, ele vai ter que reencarnar, porque para isso é necessário, para que ele possa progredir. Tá certo? Então, os espíritos respondem, né, continuam, é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige, a reencarnação, né? Outros pedem para que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Então, ficar na erraticidade para alguns, isso aqui eu falei errado, não é o castigo, né, a punição que Deus lhes inflige, é ficar na erraticidade. Para alguns pode ser isso, pode levar um tempo até ele retornar. Mas, para outros, eles pedem que essa permanência se prolongue para que eles possam se preparar melhor para as próximas experiências. Então, eles podem permanecer decidindo isso com um pouco mais de liberdade. Mas isso vai depender do grau de adiantamento, né, de cada um de nós. Então, isso varia um pouco, né? As questões 225, 226 e o comentário de Kardec, ele nos trazem, os espíritos nos trazem que a erraticidade em si, o fato do espírito permanecer na erraticidade, não é sinal de inferioridade. Poder-se-á dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Então, o que isso quer dizer? O fato de você estar na espiritualidade ainda, né, na erraticidade, não te categoriza, não estabelece que tipo de espírito você é. Todos nós precisamos ficar um tempo na erraticidade. Mas isso também varia com as diferentes ordens ou graus. Vocês devem se recordar lá do Livro dos Espíritos, da questão das diferentes ordens de espírito. Então, tem, né, o espírito imperfeito, os espíritos sábios, os espíritos puros e tal. Então, isso depende. É nesse sentido aqui que ele fala das diferentes ordens. Entretanto, a gente pode afirmar, e os espíritos fazem isso, né, que, com exceção dos espíritos puros que chegaram à perfeição, esses se encontram no seu estado definitivo, não precisam mais de encarnação. Então, a erraticidade, apesar de não ser um sinal de inferioridade, ele mostra que os espíritos que estão nessa condição necessitam ainda reencarnar, exceto os espíritos puros, porque esses já chegaram à perfeição. E eles reencarnam em missão, em tarefa, e não por necessidade de progresso. Então, a gente precisa fazer essa diferença. Então, a gente poderia dizer que eles não estão na erraticidade, entendeu? Eles estão no estado natural deles, que é o plano espiritual, mas não precisam mais reencarnar. O fazem para nos auxiliar, né? A nos ajudarem a progredir e etc. Tá certo? Até aí tudo bem, gente? E aí, Kardec continua lá, né, nas perguntas, questionando lá aos amigos espirituais. E como é que será que se dá no plano espiritual, então, essa questão da instrução? Como é que os espíritos progridem? Porque a gente falou que na erraticidade eles têm essa oportunidade de estudarem, né, e tal. E aí Kardec faz essa pergunta na questão 227. Aí a gente traz essa imagem aqui, que eu imagino que vocês já tenham assistido esse filme, que é o Nosso Lar 1, né?
do André Luiz, quando ele participava lá daquelas reuniões, de muitas palestras, de muitos estudos, e também no livro ele fala isso com muita clareza, aí por isso a gente trouxe essa imagem. E aí os espíritos nos respondem o seguinte, que os espíritos errantes, eles estudam e eles procuram meios de elevar-se. Através desses estudos, das palestras que eles participam, dos trabalhos que eles realizam, né? Eles estão ali procurando esses meios para elevar-se. Eles vêm, eles observam o que ocorre nos lugares, então, o que eles frequentam, eles ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes eles não tinham. Então, por exemplo, a gente vê, quem já teve a oportunidade de ler a obra de André Luiz, qualquer livro dele tem sempre, ele sempre fala sobre isso, sobre palestras que eles assistem, sobre preparativos que eles têm antes de virem desenvolver as atividades aqui no plano espiritual. Tudo isso serve para esses espíritos como aprimoramento para a próxima encarnação. Aqui, ó. Tudo isso lhes incute ideias que antes eles não tinham. Então, quem já teve a oportunidade de ver Nosso Lar, de ler o livro ou de ver o filme, lembra que André Luiz ficava admirado com as coisas que ele aprendia lá, porque ele nunca tinha pensado, durante o período em que ele estiver encarnado, ele nem atinava com essas coisas. Então, cada coisa que ele ia descobrindo, né, era uma experiência, era uma oportunidade, ele ficava embevecido. Tanto que depois ele se engajava nos trabalhos, né, ele fez muitas tarefas que o auxiliaram nesse processo, porque ele é um espírito que necessita ainda reencarnar. Se já não tiver reencarnado, vai ter que reencarnar em algum momento. Então, todas essas experiências servem como instrução para os espíritos errantes. Então, aqui hoje, por exemplo, nós estamos aqui assistindo esse estudo, vocês já com toda a atenção para mim, um monte de cadeirinha vazia. Será que essas cadeiras estão vazias, efetivamente? Será que a casa são só essas paredes aqui que nos cercam? Ou tem muito mais? A gente também vê em algumas obras espíritas, né, que a casa, quando faz um trabalho sério, ela tem, inclusive, alto-falantes que transmitem esses estudos para outros lugares, né, para as ruas, para os espíritos que, de repente, estejam em outras condições, não consigam a autorização para penetrar aqui. Então, de toda forma, ele diz aqui, né, homens doutos, não é o meu caso, tá, gente? Mas a gente está só usando o exemplo, porque é tudo aquilo que é edificante, tudo aquilo que, toda conversa, que é importante também que nós tenhamos essa atenção, por quê? Para que nós tenhamos cuidado, né, com aquilo que nós estamos dizendo, com aquilo que nós estamos conversando, porque tudo isso está sendo testemunhado, né? Tem outros espíritos, de repente, prestando atenção nesses diálogos, e para eles é importante esse aprimoramento e esse aprofundamento. E assim se dá, então, com os espíritos errantes. E eu não sei se vocês lembram lá, no slide anterior, que eu falei que ele afirma, né, que nós estamos cercados desses companheiros. Então, é importante que a gente tenha sempre essa vigilância, né, daquilo que... Será que o que eu prego aqui dentro da casa espírita eu estou, de fato, fazendo? Será que eu estou sendo sincera na minha proposta de mudança íntima? Paulo já diz, né, que nós estamos cercados por testemunhas. Então, é importante a gente ter isso em mente também. Tá bom? Até aí, ok? Bom, aí na questão 228, Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos, nessa condição de erraticidade, se eles conservam alguma de suas paixões humanas. Será que quando a gente desencarna, a gente leva essas paixões com a gente mantém essas preferências que nós temos aqui? E aí os espíritos respondem que, com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões mais e só guardam a do bem. Espíritos elevados. Espero que todos vocês aqui se encaixem nessa categoria. Então, ó, com o invólucro imaterial, deixou o corpo físico, né? Os espíritos elevados deixam as paixões mais e só guardam a do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois, do contrário, pertenceriam à primeira ordem.
Então, espíritos elevados, obviamente, nem têm paixões mais, né? Então, eles nem se encaixam aí. Os espíritos elevados, como a gente falou, encarnam aqui em tarefa, em missão, fazem, né, aquilo que vieram fazer. Quando deixam o corpo material, se desprendem dessas necessidades materiais que nós temos aqui com muita tranquilidade, não sentem falta de nada disso. Mas são os espíritos elevados, tá, gente? Agora, Kardec foi lá e, bom, tudo bem, o espírito elevado, ok. Mas por que então, Kardec perguntou, por que deixando a Terra, não deixam aí os espíritos todas as mais paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? Então, o que Kardec está perguntando aqui para os amigos espirituais? Se a gente viveu aqui, tolhido pelo corpo físico, ainda iludido, né? Preferíamos muitas coisas, temos muitas paixões. Quando nós desencarnamos, nós nos livramos do corpo físico, nós temos a nossa visão ampliada, né? É isso que a gente imagina. Então, por que quando a gente descobre que isso não é certo, que aquilo, por que a gente não deixa para trás, né, essas mais paixões, uma vez que reconhecem os inconvenientes? Kardec aqui está perguntando como se isso fosse uma regra, como se fosse certo. Você vai desencarnar e você vai ter essa sua visão ampla lá. Aí os espíritos respondem para ele o seguinte, Kardec, lembrando que Kardec, ele era um pesquisador, então ele esmiuçava lá as questões, né? Aí os espíritos respondem, acompanha as mais paixões, né? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Aí eu trouxe essa imagem aqui, que é daquele projeto... Ricardo, como é o nome desse projeto? Eu esqueci. Aquele que faz os livrinhos do Voltaire e tal. Esqueci, desculpe, gente. Bom, é um desenho, esse desenho aqui é do livro Voltaire. É um projeto maravilhoso que eles fazem essas ilustrações. Desculpe, eu esqueci o nome agora. E aí a gente mostra aqui, ó, tem uma pessoa, esse senhor aqui, ele está encarnado, né? Ele está aqui fumando, ele está com a bebida alcoólica, e ele tem perto dele um espírito desencarnado que se afiniza com os prazeres que ele ainda acredita importantes, que são o fumo, a bebida, a maledicência, porque quem leu esse livro vai saber essa história aqui. Esse senhor aqui é um repórter, ele está escrevendo um artigo lá, meio maldoso. Aqui atrás a gente vê, né, um outro casal também em situações, eles devem estar num ambiente, num bar, enfim, alguma coisa assim. E ele tem próximo a ele um espírito desencarnado que ainda sente essa necessidade, ainda sente a atração por essas coisas. Então, veja, é isso que ele está dizendo aqui. Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram essas paixões bem acentuadas. Será que assim que ele desencarna, ele vai ter uma visão ampla de que ele estava errado, que aquilo não era o certo, que ele... Muito dificilmente, se ele não tivesse preparado, ele não vai ter essa visão. Então, ele ainda vai ter essa espécie de atmosfera o envolvendo, que faz com que ele deseje ainda continuar usufruindo essas coisas. E aí ele vai se aproximar daquelas pessoas que ainda fazem isso e que podem, de alguma forma, na mente dele, beneficiá-lo com essa proximidade. Então, ó, ele aproveita, né, essa atmosfera, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Ele ainda está apegado a essas coisas. E isso, eu trouxe esse exemplo aqui, mas se dá com tudo, com a alimentação, com a necessidade do sono, tudo isso. Se você é aquela pessoa que adora comer, gosta muito, vai se preparando. Porque no máximo, a gente já viu lá em nosso lar, né? O máximo que a gente vai ter é um caldinho, né? É o máximo. Não nada de feijoada, de rabada, de cozido, nada disso. A gente já tem que ir nos tornando, né, a nossa alimentação mais frugal, porque
não vai ser isso que nós vamos encontrar no plano espiritual. Então, é importante que a gente vá fazendo essa adaptação na vida da gente, na adaptação mental mesmo, porque senão, quando a gente desencarnar, e olha, não é só isso não, hein? Tem companheiros, né, que adoram aquela canequinha. Eu só bebo café na minha caneca. Sou eu mesmo, tá? Porque eu estou falando, meu exemplo. Minha canequinha, essa caneca é minha. Como é que vai ser? No plano espiritual eu vou ter caneca? Não posso. Aí vou ficar lá perturbando o juízo do Fábio. Fábio, me dá minha caneca. Não dá, né? Não pode. Então, a gente precisa pensar nisso aqui. Ó. A gente precisa começar a se desprender disso para que a gente não tenha problema quando a gente estiver na erraticidade. E aí, os espíritos dizem, né, só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, obviamente, que esse despertar não é tão fácil, não é tão imediato. Depende de toda uma preparação. Pode acontecer de maneira mais ou menos rápida, dependendo da evolução do espírito. E aí, na questão 318, que não faz parte, né, da nossa proposição para o estudo de hoje, mas eu achei interessante, aí eu trouxe para vocês, Kardec pergunta assim, as ideias... Ai, desculpe, gente, saiu com acento aqui ainda. As ideias dos espíritos... Gente, a gente revisa e ainda pega erro, né? As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Então, quando você desencarna logo imediatamente a sua ideia, você foi aqui uma pessoa fofoqueira, faladeira, enfim, será que só porque você desencarnou isso muda imediatamente? Então, eles dizem aqui, ó, as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade, muito, sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra. Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Então, depois de um tempo, né, conforme o espírito vai se desmaterializando, ele vai compreendendo melhor o seu estado nesse momento, e aí ele vai desejando, inclusive, se modificar, desejando investir, né, em outras formas de progresso e vai procurar os meios, então, para se tornar melhor. Mas, de princípio, ele ainda pode permanecer, muito ligado a essas ideias que ele tinha na Terra, apesar de estar na erraticidade. E aí, na questão 230, Kardec pergunta se o espírito, estando lá no plano espiritual, na erraticidade, se é possível para que ele progrida. O que vocês acham? O espírito pode progredir? Lá no plano espiritual? Tudo bem, então, os espíritos dizem, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Então, o espírito precisa investir nisso, né? Como a gente falou antes lá na instrução. Se ele buscar estudar, se ele buscar trabalhar, né? Lá mesmo no plano espiritual, auxiliando, servindo, sendo caridoso, buscando compreender os ensinamentos de Jesus, cumprir as leis de Deus, então ele vai progredir. E basta. Então ele não precisa mais reencarnar. Se ele está progredindo no plano espiritual, ele não vai precisar reencarnar. É isso? Não? Não vai precisar? Ou não? Ele precisa... Eu sei, estou brincando. Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, somente na existência corporal é que o espírito põe em prática as ideias que adquiriu. Então, lembra lá na pergunta, lá no início, se ele pode ficar na erraticidade para sempre, que eu falei que não é perpétuo? Por quê? Porque é necessário que ele passe por esse processo aqui encarnado. É aqui, na encarnação, que a gente vai pôr à prova realmente se tudo aquilo que a gente aprendeu
fez morada mesmo no nosso coração, na nossa cabeça e no nosso coração principalmente. Então, só através dessa vivência aqui no plano material é que a gente vai, com certeza, consolidar esse progresso. Mas todo o estudo que a gente faz lá é muitíssimo importante, é muitíssimo valioso. Só que a gente precisa, né, da existência corporal para que a gente possa colocar em prática essas ideias que nos foram semeadas enquanto nós permanecemos lá na erraticidade. Isso aqui é muito importante que a gente entenda, porque senão a gente fica achando, né? Então eu quero ir para uma colônia, vou lá para Nosso Lar, poxa, Nosso Lar é maravilhoso, a gente estuda a beça e lá mesmo eu fico até... Vai ficar lá um tempo, se tiver, né, a possibilidade de ficar em Nosso Lar ou em outra colônia semelhante, mas vai ter que retornar. Aí, na pergunta 231, Kardec pergunta se os espíritos errantes são felizes ou se eles são desgraçados. Não tem muita diferença, né, para nós. Então, os espíritos respondem, mais ou menos conforme seus méritos. Então, o espírito vai ser feliz ou desgraçado conforme aquilo que ele tiver plantado, porque ele vai estar, né, de posse das virtudes que ele tiver adquirido ou das necessidades de reparação, que também com as suas ações ele porventura tenha cultivado. Então, olha, os espíritos dizem, sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes, de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Então, se você aqui viveu na matéria, mas com um olhar voltado para a vida espiritual, você já foi trabalhando aqui a sua desmaterialização. Apesar de aqui encarnado, você já foi trabalhando com isso. Então, você vivia no plano material, você convivia com outros irmãos encarnados, você se alimentava, você tinha necessidade do sono, né, para a recuperação do corpo físico, mas você vai se preparando para o momento em que você não terá mais essas coisas e essa necessidade. Então, você vai se desmaterializando, se desapegando e aí, essa sua transição do plano material para o plano espiritual será mais suave, mais tranquila. Você não terá tantos sobressaltos, né? E aí ele diz aqui, na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-lo. Conforme o seu entendimento vai aumentando, o véu, né, vai sendo levantado, você vai querendo se melhorar mais rapidamente. Aí ele complementa, nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então, apesar do entendimento, não é a disponibilidade, não é assim como a gente quer. Hoje eu já estou legal, eu quero reencarnar. A gente sabe que a gente precisa, né, de todo o amparo, precisa que um casal esteja disposto a nos receber, que aquele espírito possa ter um corpo, né, para que esse corpo seja, para que o espírito possa envergar esse corpo que vai lhe dar a oportunidade de desenvolver no plano material aquilo que ele aprendeu no plano espiritual. Então, isso não é uma coisa tão simples, existe toda uma preparação. E aí isso pode, talvez, se estender um pouco além daquilo que o espírito deseja. Então, ele diz aqui, nem sempre vai ser permitido para ele reencarnar logo, né, como fora do seu agrado. E isso pode representar para ele, nesse momento de dificuldade, né, uma punição. Então, esse estado de felicidade ou de desgraça depende, vai variar de espírito para espírito também. Tá? E aí, essa pergunta aqui eu achei interessante, porque Kardec pergunta se podem os espíritos errantes ir a todos os mundos. Então, é possível para ele sair do planeta X e para o Y, planeta superior e tal? Aí os espíritos dizem que não é bem assim, né? Conforme eles falam. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado.
o que, aliás, constitui o objetivo para que devem tender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. Então, ele vai como visita, como se ele estivesse visitando um país que não é o dele, tá? A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Então, o que eu entendi dessa resposta? O espírito, nós aqui, que somos do planeta Terra, por exemplo, nós temos no nosso corpo físico e também quando desencarnamos, as características adequadas para a encarnação nesse planeta. Permanecemos próximo a esse ou algum planeta semelhante, né, com as características semelhantes a um planeta ainda de provas e expiações. Nós que não estamos aqui em missões, não somos ainda espíritos puros, né? Somos espíritos que estamos em caminhada. Então, em alguns momentos, nos será possível, se necessário para o nosso progresso, visitar mundos superiores para o nosso aprendizado. Mas é aqui, como ele diz, na qualidade de estrangeiros. E aí o que a gente vai ver nesses mundos? Por exemplo, nesse mundo as coisas são mais adiantadas, né? A música é belíssima. Você vai desejar o quê? Estar nesse mundo, ir para esse mundo. Então, você vai, talvez, trabalhar com mais afinco para que você possa merecer estar lá. Mas você ainda não pode permanecer lá. Então, você vai somente como visitante. E aí, obviamente, a gente pode deduzir que a gente até pode ir, mas não é, depende da autorização, né? Não é franqueado. Hoje quero ir lá para... Não sei se Júpiter é mais adiantado, vamos dizer que seja. Quero ir lá para Júpiter. Não é bem assim. Isso vai depender, obviamente, daqueles responsáveis pela nossa condução espiritual ali também, nossos mentores, né? Eles é que vão dizer para a gente se é possível ou se não é. Tá certo? Então, quando a gente vai visitar esses mundos, a gente tem a possibilidade de entrever as suas belezas e deseja merecer estar lá e vai querer trabalhar por isso, né? Aí ele pergunta, e os espíritos já purificados, eles podem descer aos mundos inferiores? Eles descem aos mundos inferiores? Aí os espíritos respondem que sim, que fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso. Isso a gente sabe, né? Que eles são tão abnegados que eles vêm em nosso auxílio aqui, em outros planetas, para nos auxiliar no progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. E a gente sabe que não é assim que acontece, né? Então, é óbvio que os espíritos puros, eles vêm para os mundos inferiores em auxílio para o nosso progresso. Aí a gente passa para o outro assunto. Ficou tudo bem até aí? Vocês vão aprofundar depois, tá, gente? Porque foi assim uma pincelada mesmo, mas lendo com calma, com atenção, vocês vão compreender melhor as coisas. A gente, então, vai entrar nesse assunto dos mundos transitórios. Então, o que são os mundos transitórios, né? Na sequência de espíritos errantes, vem esse item de mundos transitórios. Aí Kardec, na questão 234, ele pergunta para os espíritos: há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? E aí os espíritos respondem: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécie de biváquos, que quer dizer um lugar de acampamento, de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. O estado de erraticidade, que ele diz aqui. São entre os outros mundos, os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso, e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, que tipo de planeta, né, que tipo de mundo é esse? Ele está no universo,
mas eles são mundos transitórios, não são mundos como a gente vê aqui, por exemplo, não tem encarnados. São locais de repouso para os espíritos que estão na erraticidade. E eles servem justamente, como ele diz aqui, de um estado de repouso, tá? Mas não é um repouso como a gente entende, não, tá, gente? Não é deitar lá na rede, balançando, não é isso. É ali um momento de instrução, de elevação, de estudo. Na erraticidade, a gente não fica à toa. Só quem quer, obviamente, né? Quem ainda não compreendeu. Mas não há ociosidade, tá? A gente vai ver mais adiante isso. Então, esses planetas, esses mundos, eles são considerados, né, posições intermédias, e eles são graduados de acordo com a natureza dos espíritos que ali visitam, tá? Então, quem vai para lá pode estar mais ou menos bem, dependendo do estado de evolução de cada espírito, né, que lá frequenta. E aí, na questão 234A, os espíritos deixam claro que esses espíritos, né, que frequentam esses mundos, eles podem deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Então, aí, isso é uma característica, porque quando a gente está encarnado, a gente não tem essa condição, né? A gente encarnou aqui, pode dizer, agora eu quero ir embora, quero mudar de planeta. Não. Mas esse mundo, os mundos transitórios, que são os espíritos errantes que habitam, eles podem fazer isso, eles podem ir para outros planetas, para outros mundos, né, de acordo com a necessidade e o interesse, tá? Na questão 235, os espíritos ainda esclarecem que os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então, mais uma vez lembrando, o objetivo desses mundos é estudar, se instruir, progredir, preparando-se, né, para próximas encarnações, tá? Por isso eles vão para esses. E aí, na questão 236, gente, que é a última questão do nosso estudo, né, elas têm um desdobramento, ela se desdobra em mais 5 perguntas, tá? A 236 da A até a E. E o Tiago, nesse artigo dele, ele sintetizou todas essas respostas, então por isso que eu trouxe, né? Ele diz assim: os mundos transitórios não se prestam à encarnação de seres corpóreos. Então, isso é o primeiro ponto. Nesses mundos habitam os espíritos errantes, não há espíritos encarnados, tá? Por quê? Porque é estéril neles a superfície. E os que os habitam de nada precisam. O que não precisa, gente? Não precisa de uma hortinha, não precisa, né? Não precisa. Lá todos estão no estado espiritual, então não tem necessidade dessa vivência que nós temos do corpo físico. Então, a superfície desses mundos é estéril. Essa esterilidade é, contudo, transitória. A Terra, por exemplo, já foi um mundo transitório durante a sua formação. Então, Kardec explica, né, que durante o período de elaboração, né, ainda do amadurecimento do planeta, a Terra serviu como um planeta transitório por um tempo, até que nós tivemos a possibilidade de reencarnarmos aqui. Aí, a partir daí, se tornou um planeta, né, primitivo, onde recebia os espíritos lá na infância espiritual, e depois se tornou um planeta de provas e expiações, e, se Deus quiser, e nós também, em breve, um planeta de regeneração. Então, o planeta também, né, evolui de acordo com a evolução dos espíritos que o habitam. Mas, enquanto ele é um planeta mundo transitório, né, ele é um processo, ele está ali ainda só num período, mas ele vai amadurecer também. Então, a Terra já foi esse mundo transitório e hoje é um planeta de expiação e provas, prestando-se, portanto, à encarnação e reencarnação de espíritos necessitados de passar pelas vicissitudes que o planeta oferece. Então, o planeta amadureceu, os espíritos que aqui estão, né, também estão num outro estágio evolutivo, então necessitam do que o planeta vem oferecendo em termos de oportunidade de prova, né, de oportunidade para que nós resgatemos os nossos erros e possamos progredir.
Então, o planeta também caminhou. Aí Emmanuel, lá no livro Religião dos Espíritos, ele traz para a gente que nós temos, assim, no espaço incomensurável, mundos berços e mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Não é possível, então, mais uma vez, né, reforçando, que nós imaginemos que só nós, aqui no planeta Terra, tenhamos essa possibilidade. Nessa imensidão do universo, é óbvio que não há nada que Deus haja criado que não tenha uma utilidade, que não tenha uma serventia. Nós, obviamente, não temos noção ainda, né, de tudo o que nos rodeia, de todas as possibilidades, mas é óbvio que cada satélite, cada estrela, cada planeta tem ali a sua função e o seu objetivo. Então, existem mundos berços, mundos experiências, mundos hospitais, mundos prisões. O nosso é o quê, gente? Melhor deixar, né, para lá. Não precisa responder, não, foi só uma pergunta. Aí, eu achei importante trazer uma coisa, porque quando a gente fala sobre esse mundo, há uma confusãozinha, né, que a gente tende a fazer, e eu achei legal trazer isso para vocês. O que são os mundos transitórios e o que são as regiões ou esferas espirituais? São diferentes, não são a mesma coisa, apesar de estarem, né, tudo no plano espiritual, na erraticidade, os espíritos que habitam o mundo, os mundos transitórios e as regiões espirituais, mas são coisas diferentes, tá? Por quê? Aí vou usar de novo o recurso do Tiago, do Consolador. Ele diz o seguinte: vizinhas à crosta da Terra, no plano extrafísico, existem regiões ou esferas espirituais de diferentes graus evolutivos, caracterizando-se desde simples postos a verdadeiras cidades espirituais. Quem me dá um exemplo? Solange, obrigada. Nosso lar. Então, aqui, ó. Essas regiões ou esferas espirituais que são vizinhas aqui à crosta da Terra são essas colônias que André Luiz tão bem explica lá nos livros, né, que ele traz para a gente. Então, caracterizam-se desde simples postos a verdadeiras cidades espirituais. Essas regiões se dividem gradativamente em lugares de sofrimento e ignorância, até aqueles onde o espírito em estado de maior entendimento é feliz. Então, é importante que a gente diferencie os mundos transitórios dessas colônias e dessas esferas espirituais, que ficam aqui próximas, porque nós conhecemos, né, próximas aqui à crosta da Terra. Então, o nosso lar fica num planeta? Não, são colônias aqui próximas a nós, à crosta da Terra. Tá? E aí, Martins Peralva, no livro Pensamento de Emmanuel, ele nos explica o seguinte: no que toca às diversas regiões espirituais, sabemos que comunidades redimidas habitam zonas mais elevadas da espiritualidade, às quais obreiros dedicados são periodicamente conduzidos em processo estimulante de esforço pessoal. Mais uma vez, as obras de André Luiz estão repletas disso. Se você já tiver lido aqui qualquer livro do André Luiz, ele fala sobre isso, sobre os trabalhos que são realizados nesses lugares, nessas colônias, né, as tarefas que os espíritos podem desenvolver ali, auxiliando no seu progresso espiritual, enquanto na erraticidade. Então, trabalhadores, né, e nessas regiões espirituais aqui, e é quando a gente se engaja nesse trabalho, a gente contribui também para o nosso próprio progresso espiritual. Então, quero ver todo mundo lá trabalhando, tá, gente? E não precisa esperar desencarnar, não. Pode começar desde hoje. Quando dormir, faz a prece, bonitinho, e pede lá seu anjo da guarda que você esteja na tarefa no bem. E aí você vai estar contribuindo lá, ou estudando, né, ou trabalhando. Então, é importante que a gente tenha essa noção. E ele continua aqui, ó. Em faixas vibratórias mais ligadas à Terra, estacionam temporariamente almas ainda vinculadas às sensações e problemas da vida física, uma vez que o peso específico de suas organizações perispirituais, apresentando certa densidade, lhes não permitem as grandes ascensões. Então, existem faixas mais elevadas
E existem essas faixas mais próximas aqui da Terra, né, que, por questão ainda de preferência dos espíritos mais materializados, as mantém aqui mais próximo da gente, lembra lá aquela imagem que eu trouxe, né? Ainda espíritos mais materializados, mais presos aqui. Então, são almas ainda vinculadas às sensações e problemas da vida física. Que não sejamos nós. Então, mais uma vez, eu recomendo. Prece e pedido para trabalhar. Vamos trabalhar, vamos estudar, que aí a gente vai, aos pouquinhos, desvencilhando dessas necessidades. Ok, gente? E aí, para concluir, milagrosamente, dentro do horário, porque eu sempre avanço, mas hoje eu acho que eu vou conseguir cumprir, eu trouxe essa frase aqui do Leon Denis, do livro Depois da Morte, né? Quando ele diz o seguinte: o ensino dos espíritos sobre a vida de além-túmulo, nossa, gente, isso é tudo cheio de erro. Faz-nos saber que no espaço não há lugar algum destinado à contemplação estéril, à beatitude ociosa. Todas as regiões do espaço estão povoadas por espíritos laboriosos. Por toda parte, bandos, enxames de almas sobem, descem, agitam-se no meio da luz ou na região das trevas. Então, que nós possamos identificar aquelas regiões que nós desejamos habitar. Eu espero que essas regiões sejam as melhores possíveis para garantir o nosso progresso espiritual, que nós nos empenhemos na tarefa do bem, na tarefa do cumprimento das leis de Deus, seguindo os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos, ao desencarnarmos, vivenciarmos experiências positivas e não nos mantenhamos presos aqui, a essa faixa vibratória, exceto se for para ajudar. Muita paz, meus irmãos. Bem, meus amigos, dá o parabéns à nossa irmã Cláudia Quinto. Ela fez uma pesquisa, encaixou direitinho, né? Pegou ali, aqui e tal. Muito legal. Né? E isso demonstra, essa grandeza de Deus. E como nós somos pequenininhos, né? Um grãozinho aqui na Terra. Tantos mundos, tantos lugares, tantas possibilidades. E a nossa caminhada depende das nossas escolhas, né? Estamos aprendendo a escolher melhor, a caminhar segundo as orientações de Jesus. Isso é todo um trabalho, né? E quanto mais a gente estuda, mais percebe a grandeza de Deus, o amor de Deus sobre nós, e especialmente o amor de Jesus pelos nossos irmãos aqui da Terra, né? Ele é o nosso Cristo planetário, governador da Terra, aquele que preparou todo esse planeta lindo, tão bonito, para nos abrigar, nos socorrer, e a fim de encontrarmos o nosso caminho de evolução. Então, gratidão. Gratidão a Deus que nos deu a vida e nos deu a chance, por méritos próprios, conquistarmos a nossa libertação, o nosso caminho, por esforço a cada dia. E devemos sempre pedir ajuda, né? Nós precisamos sinalizar a Deus que temos compreensão, das leis divinas e que precisamos de ajuda para superar as nossas dificuldades. Todos nós aqui, que estamos no planeta, somos espíritos ainda imperfeitos, né? Temos muito que aprender, mas já encontramos o caminho, já estamos numa casa como essa, já estamos preparados para escutar isso e entender melhor a dinâmica da vida. E é dessa forma ter mais força para escolher melhor, para sermos pessoas do bem, pessoas que buscam sempre fazer o melhor. É esforço, gente. É esforço, é conscientização, é trabalho no dia a dia. Então, que Deus nos dê esse carinho, né? Nessa noite sempre, né? Então, vamos começar as nossas preces, porque a prece também é um instrumento maravilhoso que nós temos à nossa disposição. Qualquer ação, qualquer pensamento, especialmente a oração, nós estamos mexendo com energia, e essa energia faz uma ponte maravilhosa com o nosso Pai, e de lá se espalha aonde nós queremos. E nesse momento,
nós elevamos o nosso pensamento a Deus, para pedir pelos nossos irmãos, agora entendendo melhor como tem irmãos por aí espalhados em vários lugares, irmãos desencarnados, precisando de carinho, de atenção, de ajuda. Então, que a nossa humilde prece que sai do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, possa se espalhar, se juntar a tantas por aí, para ajudar os nossos irmãos que estão no plano espiritual, batalhando pela sua felicidade, estudando, trabalhando. E hoje, especialmente, nós queremos pedir para a nossa irmã Marli Macedo Costa. Desencarnou hoje pela manhã, cumpriu a sua missão, terminou o seu estudo aqui e parte para o plano espiritual para continuar a sua caminhada, que ela seja muito bem recebida no plano espiritual, com muita luz, pelos seus familiares, queridos, e que ela então mantenha o seu pensamento em Deus, a sua fé, a sua esperança, E tantos irmãos que nós conhecemos, tantos queridos. Mais uma vez eu quero pedir pela nossa irmã Georgia Minervino Ramos, que desencarnou, que ela seja recebida também no plano espiritual com muito carinho, com muito amor, que ela seja feliz, que ela se desligue das coisas aqui da terra e siga a sua caminhada. Então todos esses nomezinhos que estão na caixinha de prece, estão na nossa mente, no nosso coração. Nós pedimos com a oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Nós dedicamos essa oração a todos esses espíritos, a todos esses lugares que a nossa irmã Cláudia falou aqui. Todos esses irmãos recebam esse carinho, essa vibração. Nós precisamos mandar a nossa energia a esses corações que nós amamos tanto, mas também para as nossas companhias espirituais, para os irmãos que vieram aqui estudar nessa casa conosco. Que possamos ampliar a nossa compreensão em relação à justiça e à bondade divina e aliviar o nosso coração. Então, que Deus abrace a cada um, levando muita paz, muita harmonia, muita força, para que eles sigam sempre o caminho da luz. Graças a Deus. Estamos hoje aqui, nessa casa tão carinhosa, que nos abraça, nos acolhe, nos socorre aqui, e aqueles que estão assistindo em casa, também recebendo esse carinho, essa vibração, essa harmonia. A energia vai longe, Uma energia de mais de 100 anos de trabalho no bem com Jesus. Então nós temos o nosso momento de irradiação. É um momento tão especial que a gente não consegue imaginar o quanto essa casa irradia amor em torno dela. O quanto nós temos aqui equipes que estão trabalhando, atendendo a cada um de nós, aos nossos familiares, aonde a nossa mente está pedindo ajuda. Todos aqueles nomes, endereços que botamos na caixinha de irradiação, a irradiação vai chegar lá, vai levar esse carinho, vai levar essa ajuda, vai orientar, eles vão atender às nossas necessidades, logicamente de acordo com a nossa boa vontade, e sermos instrumentos de abertura para o caminho do bem. Então, nesse momento, que as irradiações sejam feitas. Parte desses átomos, dessas moléculas brilhantes dessa casa, possa seguir de rumo a esses lugares, aonde a nossa mente direcionar essa energia, a energia vai estar presente. Para aquela pessoa que ficou em casa, para aquele filho, aquele pai, aquele amigo, aquele irmão,
aquela pessoa que está precisando de carinho. Tenho certeza que nesse momento um banho de luz está sendo derramado sobre essa pessoa, levando esse carinho, essa irradiação de amor. E não só para os nossos entes queridos, aqueles que nós amamos, mas aqueles que estão precisando de ajuda. Que essa energia se espalhe em torno da nossa comunidade, em torno do nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, a nossa terra escola querida, a todo o universo, né? Graças a Deus. E toda vez que nós estamos na casa espírita, nós viemos em busca de quê aqui? Nós viemos em busca de saúde, né? Saúde mental, especialmente, saúde espiritual, saúde física. Nós viemos aqui para enriquecer a nossa alma e com isso nós beneficiamos o nosso corpo físico. O conhecimento nos liberta, nos ajuda a termos uma vida pautada no bem, na harmonia, na paz. É uma luta diária, porque o chamamento para o desequilíbrio é imenso, né? Mas nós estamos aqui. Nós viemos bater nessa casa e pedir à equipe, ao grupo dos 100 espíritos amigos aqui, que nos sustente, que nos abrace, que nos socorra, nos ajude para conquistarmos a nossa saúde física e espiritual. Então, nós temos aqui uma caixinha que nós colocamos o nome das pessoas que estão dodói, né? Que estão precisando de ajuda. A equipe médica da casa, a equipe de socorrista, tenho certeza vão lá. Vão ajudar naquilo que é possível, às vezes orientando o médico da terra, abrindo os caminhos. A ação existe no bem em relação a essas pessoas, né? Em relação a cada um de nós que aqui estamos. Nos hospitais, nos asilos, orfanatos, prisões, irmãos que estão pela rua, todos sejam envolvidos nessa luz. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Ó Jesus, amigo, estamos no lago de Genezaré, recebendo a tua orientação, o teu alívio dentro do possível, né? Que Jesus esteja sempre ao nosso lado, nos orientando para o caminho do bem, que possamos higienizar a nossa mente com bons pensamentos, cuidado aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, né? Porque tudo isso é energia que mexe com a nossa saúde, né? Então, pedimos, Senhor Jesus, esse amparo, esse carinho. E estamos, então, pedindo pela fluidificação das águas do ambiente, né? Todo esse atendimento. E estamos chegando ao final da segunda parte do nosso trabalho. Hoje é um feriado, né? Estamos aqui juntos. Que bom que estamos aqui. Agradecer a nossa irmã Cláudia,
que veio de boa vontade trazer sua palavra esclarecedora, muito importante. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe no nosso retorno aos nossos lares, com muita segurança, tranquilidade, né? Com muita alegria no coração. Obrigado a todos vocês. Lembrando que as nossas operações espirituais, a inscrição para agosto, né? Já está aí, pode fazer a inscrição na secretaria, né, para a operação, pode ser presencial ou à distância. Lembrar dos vários cursos que nós temos online,